Amados irmãos e irmãs, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, segunda-feira, dia 10, que nós encontramos no livro de 1 Reis, 2 Reis, capítulo 1, né? O tema diz: Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha Samaria, adoeceu e enviou mensageiro e disse-lhe: Ide perguntai a Baal-zebub, Deus de Eglon, se sararei desta doença. Então nós vemos que ele mandou um mensageiro, em vez de se converter ao Senhor, em vez de se arrepender. É assim que acontece com o homem e com a mulher, quando ele endurece a serviço e não quer temer a Deus, né? Ele, em vez de buscar a Deus, mandou o seu mensageiro a Baal-zebub. Ele foi lá e de repente Deus foi ao profeta Elias e disse: desce ao encontro dos mensageiros de Acasias, e eles vão consultar Baal-zebub. E a partir daí, Acasias saiu Elias saiu ao encontro deles e disse: ide dizer a vosso amo, ao vosso Senhor, porque porventura não há Deus em Israel para que mandasse consultar Baal-zebub, rei de Eclon, e de repente, portanto, da cama que tu subiste, tu morrerás. E a partir daí, ele perguntou como era o traje desse homem. E aí eles disseram que era um homem que se vestia, né, de veste de pele de lombo cingido de couro e de um cinto de couro. Então ele descobriu que era Elias. Então ele mandou, primeiramente, um capitão, que foi para Elias, um capitão com 50, e chegou lá e ele usou de arrogância: em nome de Deus, desce depressa, porque o rei quer falar contigo. E Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Então desse fogo do céu consumiu a este e a seus 50. Então o rei enviou mais um comandante de 50, né? E quando chegou lá, ele também disse a mesma coisa: o homem de Deus, o rei disse: desce, que ele quer falar contigo. Ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, destrua a ti e os teus 50. Então o rei foi e enviou o terceiro. E o terceiro, quando chegou lá, em vez de determinar, ele se humilhou, se dobrou, se prostrou diante de Elias e disse: homem de Deus, seja preciosa a tua vida e a vida desse teu servo aos teus olhos, e desce comigo. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com isso. Irmão, Deus opera na humildade. Não adianta lutar contra Deus, se revoltar contra Deus, nem contra homens e mulheres de Deus. O certo é se humilhar diante de Deus e diante dos seus ungidos, e das mulheres que Deus levanta. Então nós vemos que quando chegou lá, né, o anjo do Senhor mandou, né, e nós vemos que o versículo 16, e disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal-zebub, Deus de Eclon? Porventura não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas morrerás. E assim morreu conforme a palavra do Senhor, que falara Elias. E Jorão, e começou a reinar Jorão em seu lugar. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a palavra de homem de Deus, de mulher de Deus se cumpre, né? Ele não buscou a Deus, buscou a Baal-zebub, se voltou contra Deus, e a palavra do homem de Deus se cumpriu. Amados irmãos, quando nós chegamos no capítulo 2, nós vemos que Elias é levado aos céus num carro de fogo. Nós vemos que Elias com o seu moço Eliseu, né, eles partiram, né, diz: sucedeu que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gigal. E nós vemos que quando ele chegou com Eliseu, partiu e disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim foi a Betel. Isso é negócio. E depois ele disse: então os filhos dos profetas disseram: sabe que o Senhor, disseram a Eliseu, há de levar o teu Senhor esta noite por cima da tua cabeça. Ele disse: calai, porque eu também sei. Ele tinha propósito. E depois nós vemos que Elias disse, eles foram, né? E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: viva o Senhor, viva a tua alma, que eu não te deixarei. E nós vemos que quando chegaram lá em Jericó, também os moços disseram, os filhos dos profetas: tu sabes que o Senhor há de tomar o teu Senhor por cima da tua cabeça. Ele disse: calai-vos, que eu também sei. Outro texto, no capítulo versículo 6, ele diz: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou
ao Jordão, mas ele diz, viva o Senhor, viva a tua alma, que não te deixarei. Assim foram ambos, não é? E chegou lá, os filhos dos profetas disseram a mesma coisa. Sabes que o Senhor há de tomar sobre a tua cabeça, mas aí nós vemos que Elias, eles não disseram mais, não foi? Então Elias, e os homens filhos do profeta também disseram a mesma coisa. Eles estavam olhando, né? Eles estavam olhando, não disseram mais a Eliseu, porque a Eliseu persistia. Irmão, nós temos que ser persistentes. Ninguém mais do que nós devemos saber a comunhão e aquilo que nós queremos de Deus. Não vamos deixar o nosso alvo ser atingido por pessoas contrárias, pessoas que querem contrariar, né? Esse povo, esse filho do profeta era contrário, não queria que o profeta herdasse. Também havia uma prova do profeta Elias, fica-te aqui, ele disse, eu não te deixarei, viva o Senhor e tua alma. Assim deve ser o nosso propósito, não vamos deixar o nosso Deus por coisa nem por nada. Então nós vemos que quando eles chegaram lá, Elias pegou a sua capa e dividiu as águas, né? E as águas ele passou. E depois, quando eles passaram, Elias disse, pede-me o que quiseres, né? Pede-me o que queres que eu te faça, antes de ser tomado de ti. E o que foi que Eliseu disse? Eu peço-te porção dobrada do teu espírito. Ele disse, coisas pesadas, né? Coisas difíceis me pediste. Se tu me ver quando eu for tomado de ti, se fará. Também se tu não me ver quando eu for tomado de ti, não se fará. Não é? Meus amados irmãos, se ele até agora estava persistente, insistente, não deixava o profeta, ia deixar a partir de agora. E a Bíblia diz que indo eles juntos, o Senhor veio no redemoinho de fogo, né, no carro de fogo, e separou um do outro. E Elias foi levado no redemoinho e nunca mais Eliseu viu. E a partir daí nós vemos que a capa de Elias, né, que Eliseu pegou, Eliseu veio com elas, e Eliseu com a mesma capa, né? Ele disse, chegou à borda do rio, ele disse, onde está o Deus de Elias? Não é? Onde está o Deus de Elias? E aí ele feriu também as águas se dividiram e ele passou. E aí todos aqueles filhos dos profetas, todos aqueles homens que mandaram, dizia a ele que o seu senhor seria tomado, que ele ficasse, que dificultavam, agora estava vendo aqui o versículo 15, vendo, pois, os filhos dos profetas, que estavam de frente de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e prostraram-se diante dele. É assim que Deus faz. Quando Deus engrandece, os inimigos, aqueles que tentam impedir, aqueles que se levantam contra, aqueles que se opõem, se prostram diante daquele homem, daquela mulher que em Deus engrandece. Mas olha que Eliseu desejou que era bom, eu quero que tu me dê porção dobrada do teu espírito. Irmão, deve ser isso que nós devemos pedir. Salomão, quando teve uma chance dessa, disse, Senhor, eu quero sabedoria, para que eu saiba saber entrar e sair no meio do teu povo e julgar esse grande povo. Já Eliseu disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. É isso que nós devemos pedir. Se o Senhor chegasse a você perguntando hoje, o que queres que eu te faça? Você ia pedir sabedoria? Você ia pedir porção dobrada do espírito de Deus? Ou você ia pedir riqueza ou a morte dos teus inimigos? Outras coisas semelhantes, oposição, né? No mundo da igreja. Então fica aí a escolha. E nós vemos, meus amados irmãos, que a partir daí, né, Eliseu ficou como profeta no lugar de Elias, e nós vamos ver no futuro que Deus vai fazer muitas coisas através desse profeta, desse grande homem de Deus chamado Eliseu. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos, como Eliseu, sempre desejar a porção dobrada do Espírito de Deus. É isso que está faltando em muitos crentes hoje. Como disse o salmista, não me lances fora da tua presença e não afaste de mim o teu Espírito Santo. A maioria dos crentes estão precisando de pedir a Deus, Senhor, dá-me porção dobrada do teu Espírito. Vamos clamar e pedir isso a Deus, amém? Que Deus abençoe os irmãos.